Alô, povo de Deus, Shalom, graça e paz, bom dia a todos. Já estamos aqui ao vivo na página da Igreja Metodista em Pilares. Maravilha de Deus, já aguardando você, meu amado irmão, minha amada irmã, para esse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Já temos visto algumas irmãs, irmãos, estão chegando, já vai cumprimentando com shalom. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse é o tempo que Deus reserva. Shalom, irmã Geralda. Glória a Deus, povo de Deus já chegando aí, que maravilha, que bênção, amém, Valéria, shalom, shalom, Elaine, William, bênção de Deus, estarmos aqui juntos, e glória a Deus que já temos 22 aparelhos linkados conosco, amém, irmã Alzira Poeta, shalom, glória a Deus. Vai compartilhando, por favor, esse link. Pode abrir salas de vídeo. Esse é o tempo do povo de Deus, do povo bendito, da família bendita de Pilares, família espiritual que o Senhor tem nos dado para pastorear. Um povo lindo, um povo amável, um povo carinhoso, um povo que tem nos honrado. Samara, beijão para você, lindona. Tá cumprimentando você, a Samara, chamando de Lulu. Oi, linda. Shalom para todos vocês. Amém, bom dia, Sabrina, shalom. Glória a Deus, que bênção. Vai compartilhando esse link, por favor, com seus grupos de WhatsApp. Pode abrir salas de vídeo. Fique à vontade na presença do Senhor. Nós sempre aguardamos um pouquinho para começarmos com pelo menos 50 pessoas, 50 aparelhos, né, irmão? Que às vezes um aparelho equivale muitas pessoas, equivale uma família. E vamos aguardar mais um pouquinho. Irmã Seni, um beijão para a senhora, saudades, hein? Saudades dos nossos idosos. Daqui a pouco nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Shalom, Petrine, Deus te abençoe. Glória a Deus. Que bênção. Meu querido Teco, Marcelo, Deus te abençoe. Um abração para você, na Elaine, na Giovana. Aleluia. Tá compartilhando aí esse link, querido. Link do culto. Vai abrindo sala de vídeo. Esse é um tempo precioso que nós vamos passar aqui de culto e adoração ao nome do Senhor. Olha aí, falta uma pessoa para completar 50 aparelhos, né? Um aparelho. No final do culto de hoje eu tenho um aviso importante para dar, então eu quero dizer a você que você não sai antes da bênção ser impetrada. Às vezes a gente vê algumas pessoas saindo antes de terminar, poucas pessoas, mas temos visto. Eu espero até que não seja irmão de Pilares, né? Porque nós temos recebido tantas pessoas aqui conosco, então é importante você estar até o final para ouvir os direcionamentos, as instruções. Nós temos alguns avisos importantes para dar no final desse culto. Amém, Léo Coutinho, beijão, meu querido. Você, sua família linda, Carlinha, Filipinho, Heloísa, aleluia. Cada um de vocês, queridos, que estão chegando aqui, nós cumprimentamos com esse shalom abençoado, shalom de Deus. Vamos começar agradecendo, como sempre temos costumado fazer, né, Lu? Agradecer ao Senhor. Vou pedir para que a Lu faça essa oração. Depois nós vamos fazer uma declaração linda ao nosso amado, amém? Nós, como noiva, a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, nós temos que declarar o nosso amor a Ele, buscar a intimidade com esse noivo, Cristo. Então nós vamos fazer uma declaração linda juntos, declarar que Ele é lindo. Mas antes,
Vamos agradecer. Lu. Nós entramos por tuas portas com ações de graça. Nós entramos por tuas portas com ações de graça. Graças ao teu nome, Senhor, nós te damos gratidão. A primeira coisa que fizemos, eu creio que cada um dos meus irmãos, quando abrimos os olhos pela manhã, Senhor, conforme diz, Senhor, conforme diz Lamentações de Jeremias, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Aleluia! São a causa de não sermos consumidos. Só de abrirmos os nossos olhos, Senhor, ao acordarmos, levantarmos, já é motivo de ações de graça, Senhor. Mesmo que às vezes com sono, mas podemos levantar, podemos sair da cama. Quantas pessoas estão presas na cama e gostariam de sair da cama? Por isso que nós queremos dar ações de graças por coisas que estamos acostumados. Já acostumamos com tantas coisas simples que temos no dia a dia, que nós não vemos um motivo para agradecer. Mas essas coisas mais simples que nós temos no nosso dia a dia é motivo de ações de graça, Senhor. Uma delas é poder sair da cama. Uma delas é poder levantar. Obrigado, Senhor. Uma delas é poder andar. E nós te damos ações de graças por isso. Senhor, te damos ações de graças porque temos uma plataforma, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias que nunca imaginávamos que ia chegar, nós podemos, como irmãos em Cristo, nos reunir no mesmo Pai, no mesmo aparelho, na mesma plataforma para adorar o único digno. Então nós te damos ações de graça, porque hoje temos uma internet na nossa casa. Cada irmão que está conectado aqui tem uma internet em casa. É o Senhor quem tem nos dado, é o Senhor quem tem liberado para nós. Nós te damos ações de graça, Senhor, porque podemos te cultuar juntos nessa manhã. Te damos ações de graça por ter nossa família ao nosso lado. Te damos ações de graça, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, que nos segue todos os dias das nossas vidas. Te damos ações de graça, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado. A palavra do Senhor tem sido visível, tem sido real na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Quando diz lá no Salmos 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós te damos ações de graça porque há um anjo do Senhor ao redor de cada um que te teme, que está nessa live, ao meu redor, ao redor do meu esposo, ao redor dos meus irmãos. Eu creio. É invisível, mas é real e vem da parte do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas a tua palavra diz que o temor ao Senhor dá prudência. Prudência ao sábio. Ser imprudente não é fé, ser imprudente não é confiar. Senhor, nós somos prudentes, nós saímos com prudência porque o próprio Senhor Jesus ensinou não tentar o Senhor teu Deus. O Senhor tem nos livrado do visível e do invisível, mas também, Senhor, tem nos gerado pessoas prudentes. Nós te damos ações de graças por isso, Pai. Obrigado, Jesus. Muita gratidão nesta manhã. Aleluia. Muita gratidão ao Senhor, porque nos mínimos detalhes nunca fomos tão trabalhados em gratidão como nesses dias. Gratidão por cada alimento que nós comemos, cada alimento que chega à nossa mesa, cada provisão, cada vez que chegamos em casa bem. Senhor, nós te damos ações de graças. Te damos ações de graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Declare. Lindo, lindo, lindo é. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Vamos lá, igreja. Lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Lindo.
Faça a sua declaração de amor a Ele. Com muita alegria. Todas as famílias declarem que Ele é lindo. Que Ele é lindo. Todas as famílias declarem nessa manhã: lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Face, Jesus. Quero ver tua face, Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação. A ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. O coro lindo agora. Tu és santo. Tu és santo, ó Senhor. Mais uma vez, toda a igreja, um coro lindo. Tu és digno. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei.
declarar? Aleluia. Declare essa palavra universal. Todas as ações declaram juntos, aleluia. Significa louvado seja Deus. Aleluia significa louvado seja Deus. Então declare essa palavra poderosa. Aleluia, 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 louvado seja Deus. Aleluia, 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 em todas as línguas, tribos e povos e nações cantam aleluia. Cantam Aleluia, aleluia. A linguagem universal de louvor a Deus. Aleluia, aleluia. Em todos os povos, línguas, é aleluia, aleluia, aleluia. aleluia, amém. Em todos os povos, aleluia, amém. É uma língua universal. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja, aleluia. Louvado seja nos céus e na terra, ao coro de aleluia, 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 aleluia. No céu e na terra, ao coro de aleluia, aleluia. Céus e na terra, céus e na terra, coro de aleluia. Céus e na terra, os céus e na terra, um coro de aleluia. Coro de aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Amém. O louvor e a glória
Todas as nações cantam, aleluia. Essa é uma palavra universal, aleluia, amém. Nós queremos abençoar nesse momento a nossa nação, como sempre temos feito, sempre temos orado pela nossa nação, cumprindo a determinação bíblica dita por Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, para que antes de tudo seja usado a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor de todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Nosso chamado nesse tempo é para orar pelas autoridades. Muita oração, muita declaração profética tem sido liberada. Nós cremos que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, nosso Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade Santa está acima de qualquer poder, acima dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Está o supremo poder celestial, amém? Nós vamos declarar, vou pedir a Lu para que conduza esse tempo de intercessão pela nossa nação, pelas nações, como sempre oramos. A palavra de Deus diz para orarmos por Jerusalém, Salmo 122, versículo 6, orai pela paz de Jerusalém. Vou pedir para que a Lu esteja conduzindo esse tempo de intercessão, e você vai estar em concordância, amém, querido? É importante que estejamos todos em concordância nesse tempo de intercessão e oração. Oremos ao Senhor. Oh. Depois de todos os tempos de lutas, de tribulações, de provas, de dores, que todos os povos da terra têm passado, que todas as nações têm passado. Depois dessas coisas, eis que vi grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e pé diante do trono. Senhor, nós oramos, Senhor. A tua palavra, o Senhor Jesus disse que haverá nações, infelizmente, não que todos aqueles povos daquelas nações, mas sistemas de governo, em quando Jesus ele diz, fica à minha direita fica as ovelhas, à minha esquerda fica os bodes. Infelizmente há nações que são bodes, biblicamente falando. Sistema de governo que trabalha de anticristo. Sistema de governo que persegue a igreja. Sistema de governo que não aceita o nome de Cristo. Esse sistema de governo, essas nações que são governadas anticristo. Porque virá o anticristo, mas já existem governantes que são anti-Cristo, que não aceitam a Cristo, que não aceitam que o seu povo cultua ao único Deus, como a Coreia do Norte, que tortura aqueles que são pegos com Bíblias ou com qualquer tipo de louvor, e muitas outras nações, entre elas a China e outras nações, que não permitem que os seus povos cultuam. Mas dentro da Coreia do Norte, dentro da China, existem remanescentes, existem homens e mulheres que temem ao Senhor. Existem homens e mulheres chorando, homens e mulheres orando, homens e mulheres que amam a Jesus Cristo, dentro da Coreia do Norte, dentro da China, dentro da Colômbia, dentro desses lugares onde, ó Pai querido, a Colômbia é uma nação que se volta para o Senhor, mas dentro do Senhor de nações que tem sistema de governo que não aceitam o nome do Senhor.
Pai amado, a nossa nação, ela tem se voltado ao Senhor. Temos pecado sim contra Ti. Somos uma nação que precisamos nos arrepender e nos humilhar. Mas existe, Senhor, sistema de governo que aceita o nome de Cristo. Que aceita o nome de Cristo. E isso já é no mundo espiritual algo muito importante. Porque quando nós vemos essas nações em que o povo é preso só por ser pego com a Bíblia na mão, é muito triste. Mas, Senhor, é uma promessa que de todos os povos, línguas, tribos e nações estariam diante do trono. Então nós oramos, Senhor, por todas as nações da terra, a começar pelo Brasil, Senhor. Ó Pai querido, é uma promessa de colheita de vidas e nós cremos que muitos virão a Jesus. Muitos virão a Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Que o Senhor, Pai querido, tem tocado em vidas. Uma conversão em massa nesse período da quarentena. Quantas vidas voltaram para o Senhor? Quantas vidas se renderam ao Senhor? Então nós declaramos a nação brasileira uma nação ovelha e não uma nação bode. Uma nação que ouvirá do Senhor, dizendo: ficai à minha direita. Pai amado, nós oramos, Senhor, por todos os povos, tribos, línguas, como diz aqui. Todos aqueles que serão salvos. Até mesmo nessas nações que perseguem a homens e mulheres que serão salvos. Sim. Senhor, porque confessam Jesus Cristo como Senhor. Aleluia. Nós oramos diante de Ti, Pai, e entregamos esses povos em Tuas mãos. Sim. Nós oramos por Israel, que é uma nação que é perseguida. Como Israel é uma nação perseguida? Porque é uma nação chamada Terra Santa. Uma nação que foi escolhida para ser testemunhas à terra. É uma nação que precisa se converter ao Senhor Jesus Cristo. É uma nação que precisa ter os olhos abertos. É uma nação que ainda não crê que o Messias já veio. Há judeus que já se converteram ao Senhor Jesus Cristo, ao cristianismo, porque na cruz de Cristo somos um. Judeus, gregos, gentios, somos um. Então todos aqueles que se convertem ao nome do Senhor, todos aqueles que se convertem a Jesus Cristo de todos os povos, tribos, línguas e nação, tornam a sua igreja. Senhor amado, mas há aqueles que ainda estão com os olhos fechados, que esperam por Messias. Só que esse Messias que eles esperam é um Messias falso. É o anticristo que vem se fazendo passar como Messias. Pai, nós oramos para que os olhos espirituais deles sejam abertos, para que eles vejam, para que haja paz em Jerusalém. Porque somente em Cristo, somente no príncipe da paz, que Jesus, há paz. E nós oramos pela paz de Jerusalém, nós oramos pela paz de Israel. E essa paz o Senhor Jesus disse, não é a que o mundo dá, é a paz do Senhor, é o shalom do Senhor. Nós oramos, ó Pai, por todos os povos, oramos pelos governantes, Senhor, e entregamos a começar pelo governo da nossa nação. Pai, nós temos orado e oramos alguns dias atrás aqui, a palavra do salmista, Davi, que é um rei segundo o teu coração, ele orou, Pai, ele orou a Ti dizendo, põe um guarda na minha boca e vigia as portas dos meus lábios. E alguns dias, algumas semanas atrás, nós oramos pelo nosso presidente, para que essa palavra se cumprisse na vida dele, Senhor. E, ó Pai, que continue a dando, ó Pai, sabedoria e vigilância nas palavras. Nós oramos, Senhor, pelo presidente, nós oramos pelo governo federal, nós oramos pelos ministros, nós oramos, Senhor, pelos deputados federais, nós oramos, Senhor, por todas as suas famílias, nós oramos pelo governo estadual, nós oramos, Senhor, pelo governador, sua família e todos que são investidos na autoridade, deputados estaduais. Sim, Deus. Nós oramos pelo município, pelo prefeito, sua família, por todos os vereadores, suas famílias. Nós oramos que dentre eles muitos venham, ó Pai, enquanto é tempo, se render ao Senhor. Porque haverá um dia que a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo aqueles que não confessaram, que não aceitaram, nos últimos dias, até mesmo o inferno vai ter que se dobrar diante do Senhor. Mas nós oramos para que eles se convertam nesse tempo chamado hoje. Nós oramos para que haja arrependimento nesse tempo chamado hoje. Para que eles possam fazer o governo do justo. Para que eles possam receber o governo do justo. Porque o Salmos 33, 11 diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E a nação que Deus é o Senhor é quando o governante reconhece que só Deus pode mudar a nação. Quando a autoridade máxima
pessoa reconhece que só através de Deus e não coloca confiança nele mesmo. Pai, nós oramos para que os nossos governantes sempre recorram ao Senhor, que eles se dobrem a receber oração, porque quando eles fazem isso, eles reconhecem que eles são homens, que eles são falhos e que eles não têm condições de mudar a nação. Somente do Senhor, somente o Senhor, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vem, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, sobre a nossa terra, sobre o Brasil, sobre Israel, sobre as nações da terra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus por isso. Nós oramos, Senhor, onde há o enfermo, Senhor, nas nações, aonde há o enfermo no Brasil, aonde há o enfermo em cada nação. O Senhor vai de encontro, Pai. O Senhor vai de encontro, Senhor, livrando de toda a contaminação desse vírus, curando de toda a Covid-19, Senhor, em nome de Jesus. Não só desse vírus, mas também outros tipos de enfermidades. Sim. Que o Senhor vai de encontro, trazendo cura. Senhor, os teus filhos têm orado, nós temos apresentado uma lista de oração semanal diante de Ti. Nós temos levantado e nos colocado na nossa torre de vigia como Abacuque, todos os dias, Senhor, nos horários estratégicos, nos horários bíblicos, 9 horas da manhã, há um grupo clamando aos céus, apresentando, Senhor, os enfermos, apresentando os governos, apresentando as famílias da terra. Ao meio-dia, Senhor, há um grupo diante do Senhor. Às 15 horas há um grupo diante do Senhor. Na terceira hora, na sexta hora e na nona hora tem grupos clamando ao Senhor. Nós temos orado sem cessar e nós temos apenas um foco que todas as igrejas das nações estão orando, Senhor. Existem várias frentes de guerra. Existem vários exércitos se reunindo em cada lugar orando. E existe um só foco de oração: família, governo, nações. Existe um só foco de oração que todos estão orando no mesmo propósito. Ainda que as estratégias sejam diferentes, mas existe vários exércitos reunidos orando a mesma coisa. E nós temos erguido a torre, Senhor, em obediência às nossas autoridades, em obediência ao nosso bispo. Temos erguido as torres todos os dias, orando por famílias, orando por governos, orando, Senhor, por os enfermos, orando pelas nações, orando pela liderança. E nós apresentamos diante do Senhor. Te agradecemos por cada irmão que entendeu o chamado de oração. Te agradecemos por cada irmão que tem estado na sua torre de vigia, por cada irmão que tem estado no seu turno de oração. Em nome do teu Filho amado Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Tempo poderoso de adoração, de intercessão, ações de graças. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. O Shalom de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É um prazer, uma honra podermos estar aqui, eu e minha esposa amada, Lu, e ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, a sua casa. Ok? Antes de pregar a palavra que Deus gerou no meu coração, eu quero pedir a você, discípulo, discípula que congrega lá em Pilares, que você não saia antes de todas as orientações que no final nós vamos passar alguns comunicados importantes, algumas instruções valiosíssimas, importantes, que você precisa saber, ok? Você precisa tomar conhecimento das orientações, dos direcionamentos que nós vamos dar aqui no final dessa live, no final desse culto. Aleluia! Eu peço a você que abra, por gentileza, a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu vi aí uma amada irmã de Realengo, uma irmã que faz parte da nossa família, da nossa aliança com Deus, a Deise Alcântara, que essa semana fez mais um ano de vida. Deise, um beijão meu e da Lu para você. Amém. Amamos sua vida, sua família. Temos orado pela sua vida, pela sua casa. E aqui eu expresso a minha alegria de poder ter pastoreado um dia. Na verdade, caminhamos juntos. Você caminhou junto conosco lá em Realengo durante os 5 anos
que tivemos. Líder do Ministério de Intercessão. Era líder do ministério. Blindava a gente de oração. Nossa intercessora pessoal, nosso ministério, uma das, né? Deus tem levantado nos lugares que a gente tem passado ao longo desses 22 anos, né, Lu? Deus tem levantado mulheres e uma delas é a Deise Alcântara. Pessoas fiéis, né, ao Senhor. Pessoas fiéis ao Senhor. Eu quero aqui expressar a minha alegria, a minha gratidão. Louvar a Deus pela vida da Ana Cláudia, que completou aniversário de casamento. Verdade, Beijão, Ana Cláudia, para você e para o seu esposo. De gratidão. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, conforme o texto de Efésios 1:3, seja sobre a vida da Deise, sobre a vida da Ana Cláudia, seu esposo, e sobre todos aqueles que fizeram mais um ano de vida, completaram aniversários, outros que aniversariaram também no casamento. Um beijo a vocês todos. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Abriu aí? Diz assim a palavra de Deus. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor, Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Nessa manhã eu pergunto: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite, ou um vaso de azeite, como diz em outras traduções. Vá, então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas, depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Vamos orar ao Senhor nesse tempo. Eu peço a você que ore junto comigo, que ore e abençoe minha vida, que nesse tempo eu seja portador da palavra do Senhor, transmissor da palavra do Senhor Jesus nessa manhã. Pai, nós queremos te dar graças por essa manhã, nós queremos te louvar, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Espírito Santo, que nessa manhã o Senhor venha liberar milagres, libere milagres. Eu oro para que milagres sejam liberados através dessa palavra que eu ministrarei, Pai, e que eu venha ser instrumento do Senhor. Toma o meu ser, toma, Senhor, todo o meu ser nas tuas mãos e me usa, Senhor, para ser instrumento do Senhor, para liberar a tua palavra, aquilo que está no teu coração, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam tocadas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas recebam do Senhor o milagre que tanto elas precisam. Leva, Senhor, agora todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo e ministra aos nossos corações através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Eu quero que você anote aí, numa folha em branco, num bloco, num caderno, o título dessa mensagem. E o título dessa mensagem, anote aí: crise, um tempo favorável para milagres. Coloque aí, alguém escreva aí aqui no Face, aqui na nossa plataforma: crise, um tempo favorável para milagres. O texto que eu acabei de ler foi segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Esse texto relata uma história dramática
uma história muito dramática. A Bíblia, nós acompanhamos, quando lemos todas as páginas da Bíblia, nós observamos que existem algumas histórias que vêm carregadas de dramas, histórias difíceis, complexidades incríveis. E essa é uma história que está na lista das histórias dramáticas na Bíblia. Porque ela acontece no ministério do profeta Eliseu. Sucedeu Elias, um profeta de renome, um profeta que é uma figura emblemática na Bíblia. E Eliseu tem diante da vida dele, diante do seu ministério, um outro desafio. Vários desafios Eliseu teve, e Eliseu está diante de um grande desafio, uma história de uma viúva anônima. O texto bíblico não menciona o nome dessa mulher, mas não é interessante. Por algum motivo, o autor do livro dos Reis não quis mencionar o nome dessa mulher. Isso é bom, de certa forma, para que você e eu nos identifiquemos nesse texto. Amém? Porque quem tem que ser louvado, quem tem que ser adorado, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso foco, Ele é aquele que os nossos olhos estão fitos, amém? E essa história que conta de um drama, que relata um drama, ela começa com uma crise que vai desencadeando em outras crises. Você já percebeu que algumas crises começam e desencadeiam em outras crises? Por quê? Essa mulher, a crise dela começa no falecimento do seu esposo. Olha a primeira crise. A crise da morte, que desencadeia a crise do luto. Todo mundo que perde uma pessoa tem que vivenciar algo chamado luto. É bíblico isso. A Bíblia fala que há tempo de prantear, lá em Eclesiastes capítulo 3, e esse tempo de prantear, de chorar, é referente ao luto também. Todo ser humano precisa vivenciar o luto. Nós temos visto aí, nesse quadro de pandemia, de Covid-19, nós temos visto, queridos irmãos e irmãs, perdas. Irmãos e irmãs que aqui estão nessa live podem ter perdido amigos, entes familiares, e é importante que a pessoa vivencie o luto. E essa mulher, ela vivenciou esse tempo, uma crise do falecimento, desencadeou a crise do luto, que desencadeou uma crise financeira. Porque quando ela perdeu seu marido, ela se deu conta de que havia uma dívida. Olha como é que uma crise vai desencadeando outras crises. E a crise financeira que se instalou na sua casa, se desdobrou em outra crise, o risco de perder a sua família. Ela corria o risco de perder os seus 2 filhos, aqueles que deveriam ser os provedores. Com o falecimento do marido, ela tinha os seus 2 filhos, que seriam normalmente, obviamente, seus provedores. Então, uma crise veio desencadeando várias outras crises. Talvez você que está aqui comigo esteja passando por isso. Durante a pandemia, você se viu numa crise familiar, numa crise financeira, numa crise de desemprego, seja qual for a crise, querido, eu quero dizer para você nessa manhã, que a crise é um tempo favorável para o milagre de Deus. Você pode dizer um amém, irmão? Amém. Crise é um tempo favorável para milagres. E esse texto me traz essa convicção, essa história é uma das histórias bíblicas que me traz convicção, que me traz fé, para crer que crise é um tempo favorável, aleluia, para milagres. A situação dessa viúva não era nada fácil, muito complicado que ela estava passando. Só que é nesse momento, queridos, que eu quero que você comece a se atentar muito para essa mensagem. É nesse momento que nós vemos uma diferença. Todos passam por crise. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Todos passam por crises. Todos. Cristãos e não cristãos. Crentes e não crentes. Passam por crise. Todo ser humano. É bíblico. A Bíblia diz que há dias maus e esses dias vêm para todos.
A grande diferença, e eu quero que você me ouça, que é muito importante que você saiba, à luz do texto que lemos, é a quem recorremos no tempo de crise, a quem procuramos no tempo de crise. Quem é que você procura quando você está em crise, quando você está em luta, quando você está em luto? Quem é que você procura quando a situação não está fácil, quando a situação está complexa, complicada? O texto diz que essa mulher vai buscar a pessoa certa, ela vai atrás do profeta de Deus. Querido, em nome de Jesus, se cerque de pessoas que têm um conselho de Deus para te ajudar. Eu sempre me cerquei de pessoas próximas a Jesus. Uma das coisas que eu falei para Deus, quando eu estava para iniciar um namoro com a Lu, eu tinha falado com Deus, no jejum que eu estabeleci, eu falei assim: Senhor, eu quero agora namorar com a pessoa que vai ser minha esposa, e eu quero que essa pessoa me aproxime mais de Deus. E alguém que te aproxime mais de Deus é uma pessoa que está próxima dele. Nós temos que nos cercar de pessoas, as nossas amizades têm que ser com pessoas que conheçam a Deus e a sua palavra. Porque é no tempo de crise que nós podemos recorrer a essas pessoas, num conselho. Você já viu aquele ditado? Meu querido, minha querida, rejeita esse ditado. Existem adágios populares que nós temos que rejeitar. Esse que eu vou falar é um deles, que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Você já ouviu esse papo furado? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz ao contrário, que na multidão de conselheiros há segurança, há sabedoria. A Bíblia diz que Jesus é um maravilhoso conselheiro. Conselho dado por homens e mulheres consagrados ao Senhor são conselhos de Deus, são orientações divinas. E essa mulher me ensina isso, a recorrer pessoas que têm direcionamento de Deus. Quando eu estou meio perdido, quando eu estou com dúvidas, quando eu estou com alguma complexidade para resolver, eu recorro a pessoas que têm direcionamento de Deus. Porque a Bíblia me fala que eu tenho que me cercar de conselheiros, para que toda decisão que eu for tomar seja uma decisão segura, uma decisão bíblica. Agora tem gente que no meio de uma pandemia como essa, recorre a pessoas erradas, recorre de forma errada. Meu querido, em nome de Jesus, atente-se para aquilo que Deus já começou a falar nessa live. Recorra à palavra de Deus, recorra ao direcionamento de Deus, aos profetas que o Senhor chamou. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis, diz a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você que, quando eu olho para essa história, eu aprendo com Deus algumas lições. Quando eu olho para essa história bíblica, Deus fala comigo. E Deus fala contigo também. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que em tempos de crise, primeiro, anote aí, precisamos discernir que a crise chega até nós e é um tempo que nos faz crescer. A crise, quando ela chega até nós, é para crescimento, é para favorecer em nós uma evolução espiritual, um crescimento espiritual. A Bíblia diz que essa mulher, viúva de um dos discípulos do profeta, ela tem essa experiência amarga, difícil, complexa, e começa a ser instalada na casa dela uma grande tribulação, né? Uma tribulação grande, não vou falar nem grande tribulação, senão o pessoal vai confundir, mas uma tribulação grande. E o que a Bíblia fala sobre tribulação, querido? Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5 diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz esperança, produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Olha o que Deus faz com uma tribulação. Proporciona o quê? A mim e a você? Crescimento. Essa mulher cresceu, porque o milagre que ela experimentou fez ela crescer no nível de fé.
Creia que nesse tempo de crise que se instalou na sua vida, nesse tempo de crise que se instalou no planeta Terra, é um tempo para crescimento, é um tempo que o Senhor está proporcionando um ensino. Deus está usando a crise como pedagogia para nos ensinar algo. Eu creio dessa forma, querido. Eu quero falar para você que você e eu, guarde isso, você e eu sempre sairemos melhor e mais forte após enfrentarmos uma crise. Anote isso também. Sempre nós vamos sair e mais fortes depois de enfrentar uma crise. Seja ela uma crise financeira, seja ela uma crise familiar, seja ela uma crise existencial, seja ela uma crise ministerial, seja ela uma crise espiritual, seja ela uma crise física, seja ela de que ordem for. Todas as vezes, preste atenção, que eu e você passamos por um tempo como esse, difícil, complicado, como essa mulher passou, nós vamos sair melhores e mais fortes. Você recebe isso na sua vida? Diga amém, então. Eu recebo. Então, se você está passando por uma crise familiar, se você está passando por uma crise conjugal, se você está passando por uma crise financeira, uma crise profissional, esse é um tempo que Deus está proporcionando a você, filho, filha. Eu estou proporcionando esse tempo, diz o Senhor, para que você cresça, para que você progrida. Então, essa é a primeira lição que eu quero destacar aqui nessa manhã. Precisamos discernir que a crise que chega até nós é um tempo que nos faz crescer. Segunda lição que o Espírito trouxe ao meu coração, anote aí. Deus não precisa de muito para fazer milagres. Por isso não menospreze o que você tem. Aleluia! Deus não precisa de muito para fazer milagre. Deus não precisa de muito. Está cheio de exemplos na Bíblia. E esse exemplo da mulher, dessa viúva, está na lista dos exemplos. Quando essa mulher chega até o profeta, ela fala ao profeta da situação dela, da crise que se instalou na família, na crise que se instalou na vida dela. Ela conta para o profeta dizendo: o meu marido, teu servo, olha o currículo desse homem. Nós temos que destacar isso. O marido dessa mulher era servo de Eliseu, trabalhava com Eliseu, temia o Senhor. Temia o Senhor, é um homem temente ao Senhor. Isso não significa que, mesmo você tendo na sua família pessoas que temam o Senhor, você não venha ter dificuldades e problemas. O texto é claro, que mesmo esse homem que temia o Senhor, isso trouxe dificuldades. Isso não impediu que as dificuldades chegassem até a casa dessa mulher. E ela pergunta ao profeta, e ela fala ao profeta toda a situação, e o profeta pergunta a ela: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? O profeta primeiro reconhece a sua limitação. O que eu posso fazer por você? Porque todos nós somos limitados, irmãos. Todos nós que estamos aqui, eu, a Lu, somos limitados. Diante do seu problema, o profeta reconhece a limitação. E eu reconheço: o que eu posso fazer por você? E o profeta fala isso para essa mulher. E nesse momento que ele faz essa pergunta, eu creio na revelação de Deus. Amém? Você crê que Deus é um Deus de revelação? Eu creio. Deus dá uma revelação ao profeta e ele diz assim: diga-me, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Por isso que é esse ponto que eu estou destacando aqui, essa segunda lição. Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre. Por isso, não menospreze o pouco que você tem. Aquela mulher, ela chega a dizer para o profeta, ela responde: esta sua serva não tem nada em casa, senão um vaso de azeite, ou um jarro de azeite, seja qual for a tradução da sua Bíblia. Ela está dizendo: olha, eu não tenho quase que nada, eu tenho pouco, mas eu quero dizer para você nessa manhã, eu conheço um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, que Ele sabe fazer com pouco, muito.
O que Jesus fez com os 5 pães e 2 peixinhos? Ele multiplicou essa quantidade a ponto de suprir a necessidade de milhares de pessoas. O que seria esse milagre para Jesus? Então eu quero desafiar você. Qual é o pouco que você tem em casa? Qual é o pouco? Talvez você fale assim, eu estou com um pouco de força. Entregue esse pouco de força para Deus. Porque um pouco de força me faz presumir, me faz entender e discernir que você está fraco. Amém? Quando a gente está com um pouco de força, é porque no fundo, nós estamos fracos. E a Bíblia fala que quando eu estou fraco, é porque eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém. Qual é o pouco que você tem em casa? Talvez você esteja com um pouco de dinheiro. Talvez você esteja com um pouco de alimento. Talvez você esteja com um pouco de paciência. E o que você precisa nesse tempo é de paciência, querido. Paciência para suportar a convivência familiar, porque não tem sido fácil para muitas pessoas. Nós temos ouvido uma alarmante estatística dizendo que o índice de divórcio está subindo nessa pandemia, e eu quero repreender no meio do povo de Deus, nesse rebanho que o Senhor nos confiou. Amém. Eu repreendo esse mal em nome de Jesus, e eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, querido, e você precisa ter fé para receber. Qual é o pouco que você tem? É um pouco de paciência? Entregue um pouco de paciência nas mãos do Senhor, porque Ele é um Deus que multiplica a pouca paciência em muita longanimidade. Nós precisamos ser honestos e sinceros com Deus. Quando o profeta perguntou àquela mulher o que ela tem, e ela disse, eu não tenho nada. É uma expressão que nós utilizamos muitas vezes. Não tem nada, só tem um pouco disso. Mas eu creio que esse pouco que você tem, se você sujeitar esse pouco que você tem nas mãos do Senhor, Deus faz milagres. Querido, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu já ouvi pessoas que quando recebem um salário mínimo, às vezes a pessoa ganha pouco, conforme a realidade de vida dela, mas ela, infelizmente, entra numa linha perigosa e maldita. Deixa-me explicar. A pessoa quando recebe o salário fala assim, todo mês essa mixaria. Sabe o que a pessoa está fazendo? Ela já está amaldiçoando a vida financeira dela. Ela já está amaldiçoando a vida financeira dela. Meu querido, minha querida, a primeira coisa que você tem que fazer ao receber o dinheiro é dar graças a Deus por esse salário. Amém? Então, se você é empregado, se você tem um trabalho, se você tem um salário, se você tem um subsídio mensal, eu quero que você junto comigo agora fale, obrigado, Senhor, pelo salário que eu tenho. Isso já é um bom começo. Depois, separar o que é de Deus. A Bíblia diz, dai a Deus o que é de Deus. Então eu vou devolver aquilo que é de Deus, o dízimo. E todos os outros 90%, eu vou pedir a Deus sabedoria para administrar esse percentual. 10% é do Senhor, não é meu, não é seu. Não é de ninguém a não ser do Senhor. E Deus vai me dar sabedoria. E eu já vi, querido, pasme no que eu vou dizer. Pasme no que eu vou dizer. Eu já vi pessoas ganhando um salário mínimo e sendo mais prósperas do que pessoas que ganham 10 salários mínimos. Pessoas com 10 salários mínimos vivendo até aqui de dívida. Por quê? Porque elas não são fiéis a Deus. Porque elas pensam que o muito que têm nunca vai acabar. E aí abrem portas para os credores, como aconteceu com essa mulher. Graças a Deus os credores ficaram na porta, não entraram para dentro da casa dela. E eu declaro sobre a sua vida, que é fiel a Deus, que os credores não vão entrar na sua casa. Eles podem até bater na sua porta. Mas eles não vão entrar na sua casa. Porque o que é seu foi Deus que deu. E Deus é que vai ser honrado nisso tudo. Amém, em nome de Jesus. Então, querido, eu já vi pessoas com um salário viverem melhor, sobrar dinheiro, e uma que tem 10 salários. Nós já passamos por isso, com um salário, tendo que sustentar pessoas da nossa família.
Querido, a Bíblia fala, sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se você um dia quer o muito, comece a ser fiel no pouco. Entregue o seu pouco na mão daquele que multiplica o pouco em muito. Essa mulher começou a experimentar o milagre quando ela começou a ficar atenta à instrução do profeta, porque o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Profeta é aquele que traz a mensagem de Deus. E eu nessa manhã estou aqui como profeta de Deus para trazer essa mensagem para você que entende que crise é um tempo favorável para milagres, mas é importante você ouvir as instruções, você obedecer as instruções, e foi exatamente o que essa mulher fez. Ela tinha um pouco de azeite, talvez você tenha um pouco de alguma coisa na sua casa, e eu quero agora, em nome de Jesus, recomendar a você que entregue esse pouco nas mãos do Senhor. Qual é o pouco? Diante da tua crise. A tua crise é conjugal. Você já está com a tua paciência no nível 1. Está quase chegando à reserva, nível 0. Então você vai entregar. Senhor, diante da crise que eu estou passando aqui em casa, por conta dessa quarentena, você tem que ser sincero com Deus. Eu estou saturado. Eu estou discutindo. Eu estou tendo problema assim, assado, frito ou cozido. Eu quero colocar diante do Senhor. Eu estou fraco naquilo que eu preciso ser forte. Eu tenho pouco naquilo que eu preciso ter muito. Então, Senhor, aumenta o nível da paciência. Aumenta o nível. Aumenta, Senhor. Eu coloco aqui diante do Senhor o meu pouco azeite. Qual é o seu azeite, querido? Azeite era algo muito valoroso naquele tempo. Semelhante ao vinho e ao cereal. Lá no livro de Números, no livro de Moisés, o livro que ele escreveu chamado Números, fala do valor do azeite comparado ao vinho e ao cereal. Então ela tinha um pouco de um valor. Talvez você tenha um pouco de alguma coisa de valor. Ainda tem um valor. Talvez você tenha perdido igual aquela mulher da dracma perdida que perdeu algo em casa. E o que ela fez? Ela acendeu a candeia. O que isso aponta? A luz, a palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando aquela mulher acende a candeia, o Espírito está falando conosco. Você só vai achar esse algo de valor quando você buscar na minha palavra, quando você acender a minha palavra, quando você ativar a minha palavra. E eu oro para que no nome de Jesus você comece a ser ativado na palavra, para que o Espírito Santo te mostre os poucos valores que você ainda não consegue enxergar. Aquela mulher tinha dito a princípio, eu não tenho nada, mas ela lembrou que ela tinha um pouco de azeite, e o Espírito Santo está lembrando a você nessa hora que você tem um pouco de alguma coisa, mas que é de extremo valor, e que Ele vai multiplicar nesse tempo. Ele vai fazer um milagre na sua casa, Ele vai fazer um milagre no seu casamento, Ele vai fazer um milagre na sua família, Ele vai fazer um milagre na sua vida financeira. É só você ser fiel e seguir as instruções da palavra. Ele multiplica. Terceira lição. O meu milagre, ele também tem a ver com o meu relacionamento com as pessoas, com o meu próximo. Você sabia que milagre tem a ver com relacionamentos interpessoais? Olha o que diz o texto. Versículo 3. A instrução que o profeta Eliseu dá àquela mulher foi a seguinte. Ele diz àquela mulher assim: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Essa foi a instrução que o profeta, da parte do Senhor, deu àquela mulher. Por que eu estou dizendo que o milagre, esse milagre aqui especificamente, tem a ver com como eu me relaciono com as pessoas? Preste bem atenção. Imagina se aquela mulher tivesse algum entrave com algum vizinho dela. Imagine se aquela mulher fosse uma mulher de péssimo relacionamento com a sua vizinhança.
não cumprimentasse as pessoas com bom dia, não cumprimentasse as pessoas com boa tarde, não cumprimentasse as pessoas com boa noite, não se comunicasse, pelo menos para dar um tchau, ou para perguntar, está tudo bem, está precisando de mim. Eu sou de um tempo, na minha infância eu via muito isso, minha mãe, minha tia, principalmente minha tia, eu passava muito tempo na casa da minha tia, e minha tia morava num condomínio de prédios, e minha tia muito bem relacionada com as pessoas, muito carismática, graças a Deus ela está viva ainda. Ela, quando precisava de alguma coisa, hoje eu não vejo quase isso, mas eu lembro que eu via muito, irmãos. Talvez os que estão aqui me vendo e ouvindo essa palavra vão se recordar. Estava faltando um pouquinho de fermento, ela estava fazendo uma pizza, por exemplo, né? No final de semana fazia muito isso. Aí ela falou assim, Max, vai lá na dona Alzira, era o nome da vizinha, né? Uma das vizinhas, e pede ela um pouquinho de fermento. Aí eu ia lá, apertava a campainha na casa da dona Alzira, aí dona Alzira vinha, eu falei, dona Alzira, a minha tia, o nome da minha tia, tiazina, né? Tiazina pediu um pouquinho de fermento, a senhora tem para dar? Ela tem sim, meu filho, peraí. Ia lá, pegava, ou um ovo, né? Tava faltando um ovo, ia lá, pegava um ovo. Irmãos, se a minha tia fosse uma pessoa antipática, se a minha tia fosse uma pessoa de trato difícil, se essa mulher aqui fosse assim, antipática, na hora que ela estava precisando de vasilha e batesse na casa de uma pessoa, de um vizinho, eu estou precisando de vasilha, você tem aí para me emprestar? Você acha que ela ia ter cara? Será que ela teria coragem de bater na porta da vizinhança para pedir? Se ela era uma pessoa antipática, se ela era uma pessoa que não cumprimentava os seus vizinhos. Então, muitos milagres às vezes são impedidos por relacionamentos quebrados. É essa lição que eu quero que você entenda. Relacionamentos quebrados são impedimentos para a realização de milagres. Você pode escrever isso? Relacionamentos quebrados são impedimentos para a realização de milagres. Quando um casal está em divergência, sabe o que o apóstolo Pedro fala? Que as orações do casal, da família, ficam impedidas. Você sabia? Quando você está brigado com o seu esposo, você está brigado com a sua esposa, eu queria que a Lu já abrisse aqui para me ajudar e lesse o texto. Você sabia que a Bíblia fala que as nossas orações, elas não sobem, elas ficam. Deus é impedido de realizar o milagre, não é porque Ele não quer não, irmão. Existem muitos milagres que Deus não realiza nesse tempo por conta de relacionamentos quebrados. Eu não estou falando agora relacionamentos com a vizinhança só não, eu estou falando de relacionamento até dentro da nossa casa. Quando você tem uma divergência com o seu marido e não se acerta com ele, quando você tem uma divergência com a sua esposa, quando você tem uma divergência em casa, eu vou pedir para a Lu ler aqui. Lu, leia para gente o texto. O texto todo? Não, é o número do texto. Fala o texto e lê, por favor. 1 Pedro 3, 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você ouviu? Para que não se interrompam as nossas orações. Você imagina, Lu está aqui falando comigo, né? A gente já meditou várias vezes esse texto, já tive que lidar com situações, já tive que instruir pessoas. Você já pensou impedimentos nas orações? Muitos milagres, eles não são realizados. Muitas ativações de milagres não acontecem por causa de relacionamentos quebrados. Aquela mulher, ela começou a ver uma luz. Ela começou a dar passos na realização do milagre. E o milagre começou a acontecer a partir do momento que ela era bem relacionada. Você já ouviu falar da política da boa vizinhança? A política da boa vizinhança fala desses bons relacionamentos. Então, atente-se para isso.
Se é tempo de crise é tempo de ajustar relacionamentos. São nós, nas nossas vidas, que impedem o agir de Deus. Nós precisamos ajustar a nossa vida nesse tempo para que os milagres que o Senhor quer operar fluam na nossa casa, fluam nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quarta lição: o tamanho do meu milagre, aleluia, o tamanho do meu milagre será sempre proporcional à minha fé, aleluia, amém? O tamanho do meu milagre será proporcional à minha fé, porque olha o que o texto fala. A Bíblia fala a partir do versículo 4 até o 5, depois, entre em casa, fecha a porta, a instrução do profeta, a porta atrás de você e dos seus filhos. Olha, tem aqui uma palavra especial para as famílias. O milagre que Deus quer realizar é dentro de casa. Olha o mistério da revelação aqui. Preste atenção. Quando o profeta fala aqui, você peça vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa. Qual é o local do milagre? Aonde que Deus quer operar o milagre? Na casa. Aonde que Deus mandou a gente ir? E aonde que nós estamos, Lu? Em casa. Em casa. Aleluia. Deus vai realizar milagres nas casas. Então feche a porta. O credor não vai entrar na sua casa, o devorador não vai entrar, porque você vai exercer fidelidade ao Senhor, você vai fechar e você vai ser contemplado com milagre dentro da sua casa. E entenda que o teu milagre, o tamanho dele, vai ser sempre proporcional à sua fé, porque a mulher foi embora dali, fechou a porta, versículo 5, atrás de si, dos seus filhos, ela seguiu cabalmente a instrução do profeta. Esses lhe passaram as vasilhas cheias. E foi realizando ali o milagre. As vasilhas. Quanto mais vasilha tinha, o milagre continuava. Querido, quanto mais você tiver vasilha, o milagre vai continuar. O tamanho do milagre vai ser sempre proporcional à nossa fé. Você quer ver um exemplo bíblico além desse? Quando Jesus falava para aquela mulher, vai, porque a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. O que Jesus está dizendo? Você foi curada, você recebeu esse milagre, porque você teve fé para alcançar esse milagre. Queridos, a Bíblia fala que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos, as curas, os milagres estão já disponíveis no mundo espiritual. E nós vamos acessar esses milagres, aleluia. Eu creio pela fé. Então, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, e ouvir a pregação pela palavra de Deus. É isso que diz o texto lá em Romanos 10, 17. Então, ao tempo que você está ouvindo essa mensagem, o Espírito está ativando a sua fé. O nível de fé seu está aumentando, elevando, e em nome de Jesus, com isso, o seu milagre está sendo gerado. Eu creio dessa forma. Se você crer comigo, diga amém. Amém. Então guarde isso. Muitas vasilhas, muito azeite, muito milagre. Poucas vasilhas, pouco azeite. Vai ser proporcional. É igual o que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 9. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. O que semeia com fartura, com abundância colherá. Irmãos, Deus é justo. Deus é justo, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Então seja ativado na fé em nome de Jesus nessa manhã, porque esse é um tempo favorável, é um tempo fértil para a realização de milagres. E por último, já me encaminhando ao final, a fonte do milagre, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, é inesgotável. Eu vou repetir. A fonte do milagre, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, é inesgotável. Me chama a atenção uma expressão, se você não estiver atento, ela
é apenas uma expressão qualquer no texto, mas ela tem um significado muito forte para mim, que eu quero trazer a você. Olha o que diz o versículo de número 5. Diz aqui, que quando ela pede a um dos seus filhos que traga mais uma vasilha, um dos filhos responde, não há mais vasilha nenhuma. Não há mais vasilha nenhuma. E o texto diz, e o azeite, versículo 6. O que diz a expressão final na sua Bíblia, Lu? O azeite parou. O azeite parou. Coloque aí, o azeite parou, mas não acabou. Tem uma grande diferença. Você entendeu, irmão, o mistério? Olha só, tem azeite e tem vasilha. Vai acontecer um milagre. O azeite está aqui. Não tem vasilha? Ele para. Ele não acaba. O azeite parou. Não acabou. Eu quero dizer para você que os milagres ainda não acabaram. Os milagres pararam. Mas os milagres vão voltar. Amém. Pelo menos a Luciana falou um amém aqui. Eu creio que você está falando um amém aí também. Você está entendendo o mistério, querido? O milagre não acaba. Ele pode parar. Ele pode até ter parado. Talvez você tenha testemunhos de milagres. Eita glória, Patrícia Volga. É isso aí. O milagre pode ter parado, mas ele não acabou. Isso é uma boa notícia, querido. Talvez você pense, o tempo de milagres acabou. E eu estou aqui como profeta para dizer, não acabou, parou. Mas ele vai voltar em nome de Jesus. Por isso que eu quero, em nome de Jesus, que você nessa manhã receba essa palavra com fé no teu coração e creia que esse tempo vai voltar, que as vasilhas vazias vão ser cheias do azeite. Jesus é a fonte inesgotável de milagres e quer realizar milagres nesse tempo. Só que ele precisa de vasilhas, precisa de vasos. Eis aqui um vaso, eis aqui outro vaso. Você pode levantar aí na sua casa, fala assim, eu sou uma vasilha, enche-me do teu azeite. Eu quero ser receptáculo dos milagres do Senhor. Eu quero receber milagres. Você pode dizer isso para o Senhor? Eu quero receber milagres. E esses milagres vão transbordar. Eu quero declarar que esse azeite vai sobre a sua casa. O azeite vai vir para a minha casa. O azeite vai ser derramado na sua casa. E em tempo de crise, entenda e creia. Esse é um tempo favorável para milagres. Você precisa seguir a instrução certa, você precisa recorrer à pessoa certa, você precisa ir até a Deus e crer que diante dessa crise que é enorme, talvez você fale assim, pastor, a minha crise é do tamanho do Mar Vermelho. Ou você diga assim, a minha crise é do tamanho da muralha de Jericó. Eu quero dizer para você que eu conheço um Deus que abriu o Mar Vermelho e que derrubou a muralha de Jericó. Amém? Eu conheço um Deus de milagres. Eu conheço um Deus que diz a sua palavra em Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, em nome de Jesus, queridos, discípulos amados do Senhor, vamos receber essa palavra com fé, crendo que chegou um tempo de ativação de milagres. O milagre não acabou, o milagre parou, mas ele pode voltar. E para que ele volte, ele precisa de vasilha. Sabrina, Roberto, você é um vaso. Ilza, você é um vaso. Petrine, isso, Ana Cláudia. Isso, Ângela Nascimento. Isso, Léo Coutinho. Nós somos vasos. Isso, somos vasos nas mãos do Eleiro. Tem um hino do Inário. Eu gosto de alguns hinos do Inário. Também. Eu gosto. Tem um hino do Inário que diz assim, quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido por Deus. E, gente, esse é um hino que fala exatamente isso que eu estou pregando. Eu quero
desafiar você. De bênção, Senhor, vaso de... eu não lembro dessa... De amor, eis-me submisso ao teu serviço. Eu me consagro, bendito Senhor. É raiz, né, Mateus? Raiz. Querido, a gente precisa ser um vaso de bênção. Eu quero ser um vaso de bênção para a tua vida. Eu quero começar sendo um vaso de bênção para minha esposa, que convive comigo. Yeah. Né? Glória a Deus. E você também é um vaso de bênção para a minha vida, meu amor. Eu quero ser um vaso de bênção para a igreja de Pilares. Eu quero ser um vaso de bênção para a tua família. E eu tenho certeza que você quer ser um vaso de bênção. Que você quer ser uma vasilha do azeite, que simboliza o Espírito Santo. Que você quer experimentar milagres esse dia. Mas é necessário, é importante você seguir todas as instruções que o Espírito nos traz esse dia. E eu quero lembrar você aqui. Você precisa crer que esse tempo que chega até nós é um tempo para crescimento. Crise é um tempo que vai nos fazer sair melhores e mais fortes. Vou lembrar aqui da borboleta. Nós estamos com um casulo aqui dentro de casa. Estamos vigiando esse casulo. Descobrimos aqui um casulo de lagarta, né? E estamos acompanhando. E ali, eu já falei que o nome do casulo é Crisálida. Botei o quadro profético que a Ana Carla me deu, noiva curada, da noiva. Ela fez um quadro que é uma noiva indo assim para os braços do Senhor. Eu botei ele para proteger do Joy, né? Porque o Joy ficou de olho, curioso. Aí eu botei, ela tá ali atrás, sendo gerada. Mas o que eu estou falando em relação a Crisálida, que é o nome desse casulo, que esse nome Crisálida, ele etimologicamente vem da raiz crise. Vem da raiz crise. Então ali está acontecendo uma crise da lagarta, passando pela chamada, tão conhecida palavra metamorfose, que é a transformação. Essa crise gera transformação, ela está na crisálida, essa metamorfose está fazendo com que um ser que rastejava, que era a lagarta, se torne um ser que vai voar. O corpo antigo ficou ali, cabeça. Exato, o corpo antigo. Cabeça, né? Então eu tenho certeza que esse é um tempo de transformação, de crescimento para as nossas vidas. É um tempo de crescimento. E nós que somos profetas, a gente faz a leitura profética de tudo que acontece na nossa vida. Eu não consigo olhar para aquele casulo que está aqui pertinho, aqui numa das portinholas da casa, tem que olhar todo dia, que a gente olha, todo dia acompanha. Eu não consigo ver aquilo ali simplesmente com uma leitura normal. Mas eu entendo como algo profético para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a minha casa e para a igreja que o Senhor me confiou. É um tempo em que a gente vai sair melhor e mais forte dessa crise. Sua família vai ser fortalecida. É difícil no início, confuso. É muito difícil. E lindo no final. Como é que é, Lu? Fala aí. É difícil no começo, confuso no meio e lindo no final. Igual aquela arte que eu postei, algumas casas, minha casa é casa de oração lá atrás. Então, querido, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu falei, segunda lição, Deus não precisa de muito para fazer milagres. Por isso não menospreze o pouco que você tem. Eu tenho só isso aqui. Eu tenho essa mixaria. Não fale isso. Entregue um pouco na mão daquele que pode fazer do pouco muito. Aquele que multiplica o pouco em grande quantidade. Na mão de Jesus. Terceiro, eu falei que o meu milagre tem tudo a ver com o meu relacionamento interpessoal, meu relacionamento com o próximo. Porque quando o profeta fala para que ela busque vasilhas com seus vizinhos, se ela fosse uma péssima vizinha, ela não ia conseguir vasilhas. Ninguém ia dar nada para ela. Mas ela tinha um bom relacionamento. Cuidado. Atente-se para os relacionamentos, porque relacionamentos quebrados são impedimentos para a realização de milagres. A quarta lição que eu falei é que o tamanho do meu milagre será sempre proporcional à minha fé. E por último, guarde isso, que a fonte do milagre é Jesus. E essa fonte é inesgotável. O milagre nunca acaba.
Ele pode parar, mas acabar não. Então eu quero orar por você nessa hora. Você que precisa suportar esse tempo tão difícil de crise. Você que precisa um milagre na sua casa. Porque essa palavra tem a ver com casa, com família. O milagre aconteceu dentro de uma casa. Porta, o profeta falou, fecha a porta da sua casa, mulher, e vocês só os seus 2 filhos que vão experimentar desse milagre. Querido, eu creio que nesse tempo Deus vai ativar empresários, novos empreendedores nesse tempo. Deixa eu falar aqui. Essa semana eu falei com uma filha espiritual nossa. E Deus deu uma sabedoria a ela incrível. Nesse tempo de pandemia, ela recebeu algo da família. E esse algo, ela recebeu uma lata de banha de porco. E ela começou a vender essa lata de banha de porco no condomínio. Os potinhos. Bombou no condomínio. E uma das pessoas perguntou assim, você não faz torresmo? Ela falou, ela sentiu que era o Espírito que estava direcionando para ela. Ela falou assim, sim, eu faço. Ela começou a fazer torresmo. Hoje ela está vendendo. Hoje ela já está vendendo. Ela fez um para tirar gosto, né, para amostra. E agora ela está com muitas encomendas de torresmo. Ou seja, ela foi ativada nesse tempo de crise a experimentar provisão. Milagre chegou na casa dela. Irmão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que nesse tempo você tem dom, você trabalha com artesanato, você trabalha com seja o que for. O Espírito Santo vai te ativar e vai usar o dom e talento que você tem para trazer provisão para sua casa. É um milagre de Deus. Hoje ela está experimentando um milagre. E justamente num tempo que estava acabando a provisão na casa dela, queridos, Deus veio e encaminhou ela. Hoje ela está maravilhada com os milagres que estão acontecendo. Glória a Deus. Então, querido, eu quero ver você testemunhando. Você falando, pastor, aquela rema, aquela palavra revelada que o senhor pregou no dia 28 de junho, o último domingo de junho, que o senhor falou, olha, eu peguei para a minha vida. O milagre aconteceu e hoje eu sou uma empreendedora. Hoje eu sou uma empresária. Hoje eu sou um empresário. Deus me levantou. Deus me levantou. Isso aí. O Senhor está ativando o Zebulon. Isso mesmo. Aleluia. Querido, a gente precisa entender que esse chamado novo normal, eu vou mudar o nome, não é? O Espírito Santo me deu um novo nome. É o novo sobrenatural. Coloque aí, coloque aí. Não é o novo normal, pra gente não. Coloque aí, é o novo sobrenatural que eu vou viver. Coloque aí, coloque aí. Eu quero, quem quer viver isso, coloque aí, Lu. Novo sobrenatural. Não tem nada de novo normal, não. É o novo sobrenatural que vai vir para a igreja em Pilares, que vai vir para aqueles e aquelas que estão aqui conosco e estão recebendo essa palavra de fé. Eu quero orar por você. Coloque aí, eu quero viver um novo sobrenatural. Um novo sobrenatural. Coloque aí isso, Deide. Profetiza essa palavra, esse tempo para a sua vida. Esse tempo de milagres. Coloque aí isso, Isabela, o novo sobrenatural. Isso, Patrícia Vogue, eu vou viver um novo sobrenatural. É isso, é isso. O Espírito Santo falou isso comigo, queridos. Ontem aqui no sofá de casa, quando eu estava ainda digerindo essa palavra para pregar hoje, o Espírito Santo me revelou. Vocês não vão viver um novo normal, vocês vão viver um novo sobrenatural. Amém. É o novo sobrenatural que está chegando. Isso! Isso, a Luz está falando aqui e trazendo a memória. O Senhor começou a ativar. Eu estava no escritório recebendo essa palavra. Quando eu saí do escritório, Deus havia dado essa palavra. A Lu veio falando sobre as terças-feiras. Minha casa é uma casa de oração. E que nós entramos também num tempo de ativação profética para que os milagres sejam ativados. Isso, Leozinho. Sobrenatural rompendo com a ciência Novo da sobrenatural. química, da física se manifestando no natural. Eu quero orar por você agora que quer viver o novo sobrenatural.
eu vou viver o novo sobrenatural. Eu não vou viver o novo normal, não. Eu vou viver o novo sobrenatural. Pai, Senhor, tua igreja está aqui. Senhor, a tua igreja está aqui e há um povo que está sendo ativado nessa manhã por uma palavra revelada, palavra que vem do céu. Senhor, diante de crises, nós não vamos nos desesperar. Os credores não vão entrar pela porta. Eles vão ficar na porta. Eles vão tentar até, Senhor, pegar o que é nosso, mas eles não vão alcançar. O Senhor está com um muro de fogo. A palavra de Deus em Zacarias, eu quero declarar sobre a sua vida. O Senhor será um muro de fogo ao redor do seu povo. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, querido. Eu quero declarar essa palavra de Zacarias, quando o Senhor diz, eu serei um muro de fogo ao redor do seu povo. Então eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, que o Senhor será um muro de fogo ao redor do seu povo. Amém? O Senhor será um muro de fogo ao redor do seu povo e você vai viver o novo sobrenatural. O novo sobrenatural. Não faltará na tua casa provisão, não faltará proteção, não faltará presença. O milagre do Senhor está chegando. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos discernir esse tempo como um tempo oportuno para a realização de milagres. Opera o milagre, Senhor. Comece agora a trabalhar nos relacionamentos. Relacionamentos. O Espírito Santo me revela que há relacionamentos quebrados que precisam ser reconciliados. Eu quero profetizar tempo de restituição, de reconciliação de relacionamentos quebrados. Em nome de Jesus. Tempo de ajustes na área de relacionamentos. Para que todo impedimento de liberação de milagres agora seja desimpedido, seja liberado o tempo de milagres. Mas a partir do momento que haja reconciliação. O Espírito Santo traz ao meu coração essa palavra, que precisa reconciliação, precisa de reconciliação. Há uma palavra vindo diante de mim aqui, o Espírito Santo me mostra em letras garrafais, reconciliação. É um tempo de reconciliação na sua casa, reconciliação no casamento, reconciliação de pais com os filhos. A Bíblia fala em Malaquias 4, que nesse tempo o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Há uma palavra sendo declarada. Há uma palavra que nós estamos orando em nome de Jesus. Orando sobre a tua casa. Aqueles que estão com relacionamentos quebrados. Comece agora, em nome de Jesus. Um tempo de reconciliação. Antes do milagre, tenha reconciliação. A unidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vocês lembram que quando Elias foi fazer o desafio com os profetas de Baal, o que Elias fez? Esperou os profetas clamarem e não aconteceu nada. E quando chegou a vez de Elias, o que ele fez? Restaurou o altar que estava em ruínas e uniu 12 pedras, que simbolizam o quê? As 12 tribos de Israel. Para que o fogo desça, para que o milagre aconteça, ele teve que restaurar o altar do povo que estava em ruínas. E fez um ato profético, colocando as 12 pedras unidas. Eu quero dizer para você que o Espírito me dá uma revelação em cima desse texto. Você quer milagre? Você quer fogo de Deus? Você quer realização da obra de Deus? Restaure o altar que está em ruínas. Restaure a sua casa. Restauração no seu casamento. Reconciliação e restauração são duas palavras que são importantes para que haja restituição de milagres. Eu preciso restaurar, eu preciso reconciliar para experimentar restituição. Pai, em nome de Jesus eu oro para que haja agora reconciliação, para que haja agora restituição, para que haja agora restauração. Restaura, reconcilia e restitui, meu Deus. Que haja agora a ação do teu Espírito. O Espírito Santo está agindo no teu coração. É você que tem que dar o passo.
Começa por você que está ouvindo. Você pode estar pensando assim, mas foi ele que errou, foi ela que errou. Não, 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 não. Você não está entendendo. Deus fala que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele. Se ele tem alguma coisa contra ti, você tem que ir até ele. É uma palavra revelada que Deus está me dando aqui agora, nessa live. Então você precisa ir até essa pessoa e reconciliar com ela. Ela que errou, você vai lá. Foi Jesus que errou? Mas não foi Jesus que deu o passo para reconciliar? Nós seguimos o exemplo de quem? Do homem ou de Jesus? De Jesus. Quem tem que dar passo para a reconciliação? Então quebra o orgulho. Senhor, quebra o orgulho. Todo orgulho ferido, seja agora em nome de Jesus, retirado desse coração. Deus, manifesta a tua cura nesse coração ferido e dá forças para que ele, ela, vá até ao alvo dessa problemática, dessa complexidade, desse relacionamento quebrado. E haja agora reconciliação, restauração. O Espírito Santo me parou aqui, irmãos, porque isso é uma palavra, é uma revelação que eu estou orando para que haja restituição nas famílias. Antes da restituição, antes do azeite, antes do milagre, tem que haver relacionamentos ajustados, restaurados, reconciliados. Pai, realiza essa obra, realiza o milagre, ativa o milagre novamente, porque o milagre não acabou, o milagre parou e ele vai voltar, e ele vai voltar 7 vezes mais nesse tempo, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Amém, querido. Palavra poderosa. Tivemos aqui um probleminha. Palavra da parte de Deus para nós. Nós estamos chegando aqui ao final, mas eu quero dizer para você que está aqui conosco. Eu quero fazer um convite especial para você. O convite de entregar a sua vida a Ele, entregar a sua família a Ele, entregar a sua casa a Ele. Há alguém que esteve conosco durante todo esse tempo e precisa entregar a sua vida a Jesus? Eu peço que você escreva o seu nome aí. Esse vídeo vai subir para o YouTube e eu peço que você escreva o seu nome também. Há alguém nessa manhã que precisa entregar a sua vida a Jesus? Escreva aí e fala assim, eu quero voltar para Jesus, pastor. Se alguém abriu alguma sala de vídeo, por favor, mande o nome de alguma pessoa, se porventura essa pessoa entregar a vida a Jesus. Há alguém nessa manhã que deseja entregar, que precisa entregar a sua vida ao Senhor? Se há alguém, eu convido você para que coloque seu nome aqui. Há alguém? Isso aí, o milagre vai voltar, Nádia. Eu peço a você que agora pare de escrever um pouquinho e só a pessoa que vai voltar, se há alguém que porventura queira voltar, precisa voltar, quer receber, quer entregar a sua vida a Jesus e voltar a receber milagres, ser contemplado por uma realização extraordinária de mudança, Deus que muda. Maior milagre na vida de um ser humano é a conversão. É a conversão, irmãos. É a mudança que Deus faz no nosso interior. É o maior milagre, o primeiro milagre. Então eu quero convidar você a receber esse milagre, o milagre da conversão, o milagre da transformação. Há alguém nessa manhã que quer experimentar esse milagre? Coloque o seu nome aí, fala assim, pastor, eu preciso ser transformado, eu quero ser transformado. Talvez você pense, minha vida está tão assim, assado, e eu vou esperar melhorar um pouco. Não, você não está entendendo. É Ele que transforma a sua vida, é Ele que muda a nossa vida por dentro. Então, se há alguém nessa manhã que precisa voltar, que precisa se entregar a Ele, ore comigo, coloque seu nome aí e ore comigo agora, dizendo, Pai Celestial,
eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço os meus pecados. E é por isso que nessa manhã, ouvindo a Tua palavra e crendo que Tu és um Deus de milagres, o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, eu quero confessá-lo nessa hora como meu único Senhor e Salvador. Eu me entrego a Ti, totalmente a Ti, para que o Senhor realize a obra da conversão na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, e me recebe como Teu filho e filha em nome de Jesus. Amém? Amém? Coloque o seu nome aí, você que viu esse vídeo no YouTube, que vai ver esse vídeo no Facebook. Eu quero que você coloque o seu nome, o Ministério da Consolidação vai te procurar e vai ser uma bênção poder acompanhar você, acompanhar a sua trajetória espiritual. Nós temos um ministério que tem acompanhado as vidas que têm confessado a Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, não saia daí, eu tenho algumas informações importantes e eu peço a você que permaneça nesse momento. Primeiro, eu quero glorificar o nome do Senhor mais uma vez por essa igreja linda, a família bendita de Pilares, que tem sido fiel no tocante aos dízimos e ofertas. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que tem se mantido fiel. Eu vou pedir aí ao Ministério da Comunicação, como eu sempre tenho pedido, para que coloque os dados bancários da nossa igreja. Você que tem feito como eu tenho transferido o meu dízimo da Lu através da transferência online. Alguns estão optando em fazer depósito no caixa eletrônico. E todos esses dois casos, de transferência e depósito no caixa eletrônico ou no próprio caixa, você precisa guardar o comprovante, tirar a foto dele, compartilhar com os tesoureiros da nossa igreja. Os irmãos Newton e Leandro precisam desse comprovante para dar baixa lá, para saber que foi o seu dízimo, a sua oferta, ok? Que você está depositando. Então eu quero aqui orar com você, orar pelos profissionais liberais, orar pelos autônomos. Hoje a palavra foi forte sobre provisão. Aquela mulher, ela tinha um pouco de azeite e Deus